Boa noite a todos que estão conosco nesse instante, também todos aqueles que nos assistirão posteriormente nas mídias sociais. Hoje, dia 23 de julho de 2024, nós estamos aqui com o nosso companheiro Fábio Bahia, na nossa casa, e o Fábio vai trazer algumas reflexões, na verdade, ele vai contar um pouquinho para a gente sobre Joana de Ângeles. E o tema é Joana de Ângeles, uma missão de amor. Michel, a gente convida o Michel a fazer a leitura da página inicial, seguida da prece, e aí passaremos a palavra para o Fábio. Obrigada. Olá, boa noite a todos. Boa noite a todos. Vamos lá, então, um trechinho aqui do Pão Nosso, Espírito Emmanuel, acho que psicografado por Chico Xavier, capítulo 90, O Trabalhador Divino. Apóstolos e seguidores do Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram-nos através de nomes diversos. Jesus foi chamado o Mestre, o Pastor, o Messias, o Salvador, o Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista, o precursor. Designa-o por trabalhador atento, que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e incuito, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. Interessante notar que João não apresenta o Senhor empunhando leis, cheio de ordenações e pergaminhos, nem se refere a ele de acordo com as velhas tradições judaicas, que aguardavam o divino mensageiro num carro de glórias magnificente. Refere-se ao trabalhador abnegado e otimista. A pá vigilante em sua mão e em seu espírito reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada às salvadoras diretrizes. Todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres, por uma era melhor, mantendo aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho, do Cristo, não cerceiem dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas atividades sob o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a eira do mundo. Agora eu convido a todos para serenar a mente e o coração, entrando em sintonia nesse momento com a espiritualidade maior, que sublima o ambiente de paz, de amor, serenidade, que possamos aqui absorver todo o conhecimento que o nosso irmão Fábio ora vai nos ditar, e que ele possa ter o verbo fácil, que possamos assimilar, se possível, todas as informações, servindo como a Joana de Ângeles como exemplo, e que possamos, na medida do possível, na medida de nossas imperfeições, colocar em prática no dia a dia, conosco e aqueles que convivem conosco. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Muito obrigado, Pai, por tudo. Que assim seja. Que assim seja. Você é um amigo. Paz. Vamos lá. Obrigada. Pronto. Pessoal, boa noite a todos. Primeiro, tá todo mundo me ouvindo aí no online, por favor? Sim. Tu não consegue ver? Sim, Fábio, sim, tá tudo ok. É pior que tá. Boa noite. Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Sim, tá tranquilo. Kátia, consegue ouvir o Fábio?
Bom, pessoal, Kátia é minha irmã, tá? Assistindo lá de Salvador. Consigo, sim. Seja Boa noite, bem-vinda, consigo. Kátia! Então vamos lá, eu vou fazer aqui vou compartilhar a apresentação para a gente começar a nossa. Só pra você ficar aqui. Tem o seu vídeo também ali. Ok. Olha, Bom, vamos lá. aqui. Bom, pessoal, mais uma vez, boa noite a todos. Obrigado pela presença. Boa noite ao pessoal que está nos acompanhando aí virtualmente. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a história, as vidas de Joana de Ângeles. Uma missão de amor. Tem outro irmão aqui, peraí. A Cássia? A Cássia. Eu também estou vendo meu irmão. Peraí que eu... Bem-vinda, Cássia. A família em peso aí prestigiando. Família em peso, bem-vinda. Então vamos lá. Essa apresentação de hoje, pessoal, teve como base, teve como fonte, né, o livro A Veneranda Joana de Ângeles, algumas passagens do livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, escrito pelo espírito Humberto de Campos, e uma série de vídeos, né, uma série de conteúdos de Valdo Franco, do qual Joana é mentora, e também da Associação Médica do Rio Grande do Sul, o qual tem um trabalho de desenvolvimento da psicologia espírita de Joana de Ângeles. Então, é um compilado desse conteúdo aqui que eu vou tentar apresentar, reduzir em 30 minutos, né, uma história aí tão linda de séculos, né, que culmina nessa obra tão espetacular que ela nos apresenta hoje. Então, vou fazer uma breve introdução. Um espírito incessante que irradia ternura e sabedoria, nos despertando para a vivência do alto amor na sua mais elevada expressão, mesmo que, para vivê-lo, seja nos imposta grande soma de sacrifícios. Vamos encontrá-la no mundo terrestre em figuras que marcaram a história nas suas memoráveis e conhecidas encarnações, desde aquela que se fez presente no convívio de Jesus e deu sua vida pelo seu mestre, até a Madre Superior, que enfrentou soldados ávidos por violência e se tornou mártir da independência do Brasil. Já no mundo espiritual, suas inúmeras contribuições são representadas de várias formas, seja colaborando na decodificação, coordenando uma região espiritual ou mesmo guiando reencarnações que têm ajudado a evolução humana. Mentor espiritual de um dos maiores médiuns brasileiros, balizou, através de suas psicografias, e vem estimulando o entendimento mais aprofundado da doutrina espírita através de aspectos psicológicos. Tem uma basilar em suas obras, dentre elas a renomada série psicológica. Queridos amigos, hoje eu terei a honra e a grande responsabilidade de contar para vocês um pouco da história daquela que afirma: o ser consciente não se culpa nem se desculpa, ele se descobre. Joana de Ângeles. Então, para entender, né, quem é Joana de Ângeles, nós vamos conhecer um pouquinho, né, de cada uma das suas encarnações reveladas, né, reveladas em vários momentos diferentes, né, através da relação dela com Divaldo Franco. Então, a primeira encarnação dela conhecida foi a de Joana de Cusa. Tá. Joana de Cusa, ela é conhecida como uma seguidora de Jesus, né, e mártir do cristianismo, né, e representa o despertar desse espírito para o cristianismo, através do seu contato com Cristo. No capítulo 15 do livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, Humberto de Campos descreve as amarguras e dissabores íntimos de uma nobre dama casada com um alto funcionário de Herodes. Essa era Joana de Cusa. Ela foi citada algumas vezes na Bíblia, dentre elas, né, pelo evangelista Lucas, no capítulo 8, de 1 a 3. E andava com ele os 12, e algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana. Ou seja, essa encarnação dela foi, inclusive, citada na Bíblia algumas vezes. Bom, e quem era Joana, né? Ela, conta um pouquinho da história dela. Ela era casada com um procurador de Herodes e vivia um conflito nesse casamento, porque Herodes era um homem cheio de posses,
né? Tinha uma vida muito desvairada, né? E ela vivia esse conflito com esse casamento porque ela não aceitava aquilo. Em determinado momento, uma das suas servidoras conheceu Jesus e a convidou, né, para conhecer o mestre. E ela se dispôs, né, a ouvir a palavra de Jesus. Então ela aos poucos foi se aproximando. Em determinado momento ela teve contato com Jesus e contou a ele as dificuldades que ela vinha passando no casamento, né? E que ela queria largar tudo para seguir Jesus. E Jesus, sabendo que ela tinha uma missão especial com o marido dela, com Herodes, a aconselhou: você vai me servir, mas tomando conta dele dentro de casa. Tá? Você tem uma missão com ele especial, que era através de vidas passadas. Ela tinha essa dívida nessa relação com Herodes que ela precisava pagar, né? Ele sugeriu ela pagar naquela encarnação. Então você vai aceitar os comportamentos dele, vai se resignar, vai cuidar da sua casa e vai continuar essa relação. Ela continuou seguindo Jesus, mas o Herodes passou a criticá-la por conta disso, mas ela continuou firme, né, seguindo o mestre. O Herodes veio a falecer e ela perdeu todas as regalias que ela tinha como, né, esposa de um membro importante, né, do governo daquela época. Então, ela a partir dali passou a se dedicar ainda mais, né, à obra de Jesus, através da Casa do Caminho. Então, ela era, sabe, muitos casos, muitas mulheres importantes na história da humanidade acabaram tendo um papel na história não tão importante, né? Mas o que se relata é que ela era uma figura fundamental na Casa do Caminho, tá? Não só ela, como outras mulheres também. Então, ela passou a se dedicar ao trabalho de apoio, né, de caridade, de suporte a necessidades na Casa do Caminho. E ela ainda tinha algumas posses, ela continuou dando algum certo suporte financeiro, né, à causa. E ela tentou, tem duas passagens importantes, ela tentou interceder por Jesus, né, antes dele ter sido crucificado, porque ela tinha esse contato com as esposas, né, do Herodes, do Pilatos. Ela tentou interceder, infelizmente ela não conseguiu. E ela foi uma das mulheres que foi ao sepulcro, né, e não encontrou o corpo de Jesus. Bom, então essa foi a vida dela. Ela continuou trabalhando e testemunhando por Jesus, disseminando, né, o cristianismo, e por conta disso ela foi condenada à morte. Então ela foi levada ao chamado Circo dos Martírios, no qual os cristãos eram queimados vivos, né, para o prazer da plateia. Então ela e um dos filhos foram levados para o Circo dos Martírios. Algumas dessas fontes dizem, inclusive, ela teve 2 filhos com Cusa, que os 2 filhos teriam sido, o mais velho teria sido Divaldo Franco, o segundo, tio Nelson, né? O Nelson, que os dois depois vieram se encontrar na Mansão do Caminho, são os fundadores da Mansão do Caminho. Então, nesse momento em que ela foi colocado fogo nela, antes, um dos filhos até sugeriu a ela que ela negasse, né, o testemunho por Jesus, para que ela pudesse se salvar. Ela disse: não, né, essa é a minha causa, eu acredito no mestre, e eu vou adiante. E na hora que ela foi incendiada, um dos verdugos, né, um dos soldados, né, que colocou fogo nela, foi em tom de desdém, né, de provocação, falou para ela: o teu Cristo soube apenas te ensinar a morrer, né, e deu risada, né? E ela, né, respondeu: não apenas a morrer, mas também a vos amar. E após a passagem dela, após ela desencarnado, ela foi recebida por Jesus, que disse: Joana, tem bom ânimo, eu estou aqui. Esse é o testemunho, né, primeiro testemunho, primeiro contato, o despertar dela para o cristianismo, o contato com Cristo. Bom, certamente, como eu falei, essas são as encarnações reveladas. Ela teve uma série de outras encarnações, mas a segunda encarnação marcante dela é a de Clara de Assis, tá? De 1192 a 1253. Santa Clara, né, revolucionária do cristianismo, né? Vida e servidão ao Cristo. Ela, né, ela encarnou num momento
importantíssimo, né, para o cristianismo. Por quê? O cristianismo estava sendo representado através das cruzadas, da Inquisição, né? E São Francisco, né, foi fundamental, né, na repercepção do que era o cristianismo na verdade. Então, no momento que todo estava sendo mal interpretado, estava sendo mal conduzido, né, Francisco de Assis veio trazer de novo, provocar na humanidade o que era o cristianismo, né, e o voto de pobreza e de caridade, né? E Francisco de Assis era João Evangelista. E eles já tinham uma relação da vida dela como Joana de Cusa, através dos trabalhos que eles fizeram na Casa do Caminho. Então, eles, né, tiveram essa relação, né, durante essa encarnação junto com Francisco de Assis, no qual ela se interessou. Quando ela tinha 17 anos, ela ouviu falar, né, de um rapaz, né, rico, que tinha voltado da guerra e que estava na praça pregando, né, uma palavra bonita, tal, né, de um conteúdo novo. E ela foi lá conhecer, né? Ele já tinha 29 anos, né? E a partir dali ela se encantou, né? Se encantou pela palavra de Francisco de Assis, né? Reinventando o cristianismo, né? Reinventando o cristianismo. Então, numa tarde de domingo de Ramos, em 1211, São Francisco cortou os cabelos dela e ela vestiu o hábito penitencial, né? E a partir dali ela fez o voto de pobreza, né, para seguir Francisco de Assis. Foi muito criticada pela família, porque era uma família rica, né, que queria que ela casasse com um homem rico, né? Mas não, mas a partir dali ela tomou essa decisão, né, e passou a seguir Francisco de Assis. Ela se tornou a primeira mulher franciscana, né? Lembrem-se, está falando de 1200, o quanto existia, né? As mulheres não tinham espaço e eram, né, eram perseguidas. Então, ela se tornou a primeira mulher franciscana, criou a Ordem das Clarissas, né, que era uma divisão feminina dos franciscanos, né? Apesar disso, dizem que ela nunca, apesar de ela ter aceitado esse convite de Francisco de Assis, ela nunca deixou de seguir os passos de Francisco de Assis, todo o ritual que ele fazia, né, para os franciscanos, assim. Inclusive, ela beijava os pés, né, dos frades, de todos os membros da ordem que ela cuidava. Ela deu... então, a gente sabe da história que Francisco de Assis, durante um tempo ele saiu de Assis, né, e quando ele voltou, ele encontrou o seu trabalho, o seu legado desvirtuado, né? E aí ele ficou muito chateado com aquilo. Ele ficou muito possesso com o que ele encontrou, né? Porque não era aquilo que ele tinha proposto, né? Nessa reinventando, retrazendo o cristianismo na sua essência. E ela tem uma frase marcante, né? Que ela disse para ele, que foi o que apaziguou ele, né? Antes dele morrer, porque ele quando ele voltou já estava bem doente, né? Mas ele estava muito incomodado com aquilo. E ela disse para ele: Tu que abristes mãos, tu que abristes mão de tudo que pôde, agora também pode abrir mão do seu legado. Tá? Então ela convidou ele a se apaziguar, né, mentalmente, para entender que o legado dele, ele construiu. O que as pessoas fizeram depois não é culpa dele, né? E aquilo fez com que ele, pouco tempo depois, desencarnasse de uma maneira muito mais tranquila e apaziguadora. Ela desencarnou aos 59 anos, né? Após uma vida de prodígios, amor e completa dedicação aos pobres. A próxima encarnação de Joana de Ângeles vai ser a da Joana Inês de la Cruz. Tá? É uma freira prodígio adiante do seu tempo, né? Ela viveu de 1651 a 1695 e ela preconizou nessa encarnação o desenvolvimento intelectual. Tá? Só um detalhe, a encarnação de Clara de Assis foi revelada de Divaldo numa visita dele a Assis, né, no qual ele, durante a visita, ela se aproxima dele e, né, ela deixa, né, claro que ela era, por conta das feições são iguais, né, seria a reencarnação de Clara de Assis. A mesma coisa com Juana Inês de la Cruz, numa visita ao México, também foi revelado a ele que ela teria sido essa
essa freira prodígio? Bom, a Juana de la Cruz, desde a infância, ela queria aprender. Ela já estava lendo o tempo dela. Então, por exemplo, quando ela tinha 3 anos, ela mentiu para a professora da irmã, que era mais velha, dizendo que a mãe tinha mandado ela aprender com a irmã mais velha, né? Porque o conteúdo que ela recebia para ela era muito básico. Ela precisava de um conteúdo mais avançado. 5 anos, ela já começou a escrever poesias. Com 6 anos, ela já queria demonstrar interesse em ir para a universidade, né? E foi pedir para a procuração da família, como é que faz para ir para a universidade? E o pai disse, olha, é só para homem, não tem mulher, não pode ir para a universidade. Ela disse, então eu já quero começar a me vestir de homem desde agora, porque quando eu chegar, né, no período correto, as pessoas vão achar que eu sou homem e eu vou poder ir para a universidade. Aos 13 anos, então ela se destacou muito por demonstrar esse conhecimento, e aos 13 anos ela foi trabalhar na corte, né, sendo dama de companhia de uma pessoa importante na corte, e ela começou a se destacar na corte pelo seu conhecimento. Tanto que 40 membros da universidade foram chamados para interrogar ela em vários assuntos, né, e ela soube responder todos os assuntos de forma brilhante, né? E então ela passou, né, a se destacar e crescer, mas ela se enjoou com aquele ambiente, né, da corte, da futilidade da corte, e queria estudar, né? E naquele momento, para a mulher, o único lugar que ela podia ir era para um convento, né? Só podia ir para um convento. Então, aos 16 anos, ela ingressou num convento chamado Convento das Carmelitas Descalças, só que era um convento com muita rigidez, né? Ela tinha que seguir assim, ela não tinha condições de estudar, desenvolver os estudos que ela gostaria, né? Então, 3 anos depois, ela saiu desse convento e mudou para a Ordem São Jerônimo da Conceição, onde ela se tornou a Sor Juana Inês de la Cruz. Ela ficou conhecida como sendo a monja da biblioteca. Ela tinha mais de 5.000 livros, globos terrestres, instrumentos, ela compunha, ela fazia músicas, ela escrevia livros, ela se tornou a maior poetisa da história do período barroco da língua espanhola, né? Ela escrevia peças, ela era visitada por intelectuais do mundo todo, né? No México, falava fluentemente 6 idiomas e teve atividade intelectual em áreas como astronomia, direito canônico ou dramaturgia. Tá? Então, ou seja, mas olha né, o caráter, né, dessa encarnação e como ela desenvolveu, né, o conhecimento e trouxe, né, isso à tona depois. Bom, nesse período, pessoal, né, esse é um caráter, né, é uma característica da Joana, né? Ela lutou contra os preconceitos, né, que limitavam a participação da mulher na vida cultural, né, intelectual, e também a censura ideológica para os integrantes das ordens religiosas, tá? E um dos fatores, um dos pontos marcantes dela foi uma Carta Magna da Liberdade Intelectual da Mulher Americana, né? Que foi uma resposta ao bispo de Puebla, que mandou que ela se dedicasse apenas às questões religiosas. Em outras palavras, ele queria que ela cuidasse só da religião, ficasse só enclausurada e fosse cozinhar, né? E ela dá uma resposta brilhante, né, nessa carta, e a partir dela ela foi até atacada, até pela caligrafia dela, que é tão bonita, ela foi atacada. Enfim, existe uma série no Netflix, né, que conta a história dessa personagem, dessa encarnação dela. Você vê quanto ela ficou importante, quanto ela é importante para a história do México. Na verdade, infelizmente, aqui no Canadá não passa. Eu quis assistir, não passa. Infelizmente, eu não consegui assistir. Eu vou procurar depois, se eu souber como é que a gente consegue assistir aqui no Canadá, eu falo para vocês. Mas conta a história da encarnação da Juana Inês. Vocês terem ideia também, ela está na nota de 1.000 pesos do México. Então, como se tornou uma figura importante na história desse país. E a última encarnação que você tem conhecimento né, ela foi, depois de 66 anos, encarnar onde? Em Salvador, na Bahia. Minha terra linda. Né? E então ela se tornou uma corajosa heroína e mártir da independência. Joana Angélica é uma figura muito famosa, muito conhecida em Salvador, né? Tem bairro, tem praça, tem muita coisa, né? Na verdade, a independência da Bahia
existiu a independência do Brasil, mas foi uma independência meio que, né, acordada. Em alguns locais houve realmente uma independência, né? Uma delas aconteceu na Bahia, foi a primeira independência realmente em relação a Portugal, foi quase um ano depois, né? E que tiveram lutas armadas, né, para que que ele se tornasse realmente independente de Portugal. Então, vamos contar um pouquinho da história de Joana Angélica. Ela nasceu numa família muito religiosa, né? Isso é uma característica, né, das encarnações dela. E ela ingressa aos 21 anos no convento da Lapa, né, que é um convento bastante conhecido lá na Bahia, em Salvador. E ela foi crescendo, né, dentro da igreja, né, dentro desse convento, e chegou à abadesca em 1815. Esse convento se caracterizava porque dava suporte a mulheres abandonadas pelas famílias, né? Por uma série de motivos, abandonada pelo marido, com criança. Então, o Convento da Lapa, nesse período, né, sob a administração de Joana Angélica, era conhecido por isso, por dar suporte a essas mulheres que precisavam, né, de algum tipo de apoio, largadas pela sociedade. Né? Então, ela ficou famosa, ficou muito famosa, pelo menos, eu não sei se vocês no Brasil ouviram falar de Joana Angélica. Não sei se chega para vocês no Rio de Janeiro, a figura de Joana Angélica. Não? Oi? Exatamente. Não com esse peso. Mas não com esse peso, exatamente, não. Definitivamente não, Então, como o ato que ela teve, que ela fez ela ficar famosa, fez ela ficar famosa. Durante essas batalhas, os soldados, um grupo de soldados portugueses tentou invadir o Convento da Lapa para violentar e matar, estuprar as freiras que estavam lá dentro, né? E ela, num ato de coragem, né, de percepção, conseguiu se adiantar, fez com que as freiras, todas do convento, existia uma passagem subterrânea para outro convento. Ela se antecipou, organizou a saída delas e foi defender o convento. E, ao enfrentar os soldados, ela falou, essa frase ficou famosa, né? Para trás, bandidos, respeitar a casa de Deus. Só entrarão passando por cima do meu cadáver. E, infelizmente, né, aconteceu. Um dos soldados desferiu um golpe de baioneta e acabou né, assassinando. A partir desse momento, parece uma coisa assim, isso gerou uma revolta, foi um ato que foi disparado pela cidade, né, e gerou uma revolta muito grande da população. E todo mundo as pessoas se insurgiram contra esse ato de covardia do exército português, né? Então, a partir dali, foi a reviravolta, foi quando começou, né, realmente a tomada, né, e a expulsão dos portugueses de Salvador e da região metropolitana, né, que caracteriza a independência da Bahia. Tivemos outras mulheres também que participaram, foram fundamentais na independência né, do Brasil, entre elas Maria Quitéria. Enfim, então, mais uma vez, né, Joana de Ângeles demonstra nessa encarnação, né, ao longo das suas encarnações, né, o caráter, né? Ela demonstra a coragem, né, e o domínio. Ela sabe que ela tem uma causa maior, né? Ela sabia em todos esses momentos que ela tinha, que aquela vida dela ali, né, tinha uma causa e que ela deveria seguir em frente, né, defendendo o que ela acreditava. Bom, essa é a parte, as encarnações conhecidas de Joana de Ângeles. Ela também, no mundo espiritual, ela também tem uma série de contribuições, né, para a gente abordar um pouquinho aqui. Bom, ela participou do Espírito da Equipe da Verdade, tá, na elaboração, né, da codificação, e ela escreveu, né, ela tem 2 textos no Evangelho segundo o Espiritismo. Um é o texto sobre a paciência, no capítulo 9, item 7, e também outro no capítulo 18, né, que fala sobre dar-se aquele que tem. Ela também participa, o trabalho regular dela no mundo espiritual, vamos dizer assim, né? A ocupação, esse é um dos projetos que ela toca, né, eventualmente. Mas o trabalho regular dela, ela é mentora de uma colônia próxima à crosta terrestre chamada Redenção, né, na qual ela conduz essa colônia junto com Francisco de Assis. E é uma comunidade que reúne espíritos encarnados para o esclarecimento e socorro deles. Nesse sentido, ela, há mais de 100 anos atrás,
propôs a Francisco de Assis criar uma colônia no planeta Terra semelhante ao que seria a colônia Redenção. E a partir daí surgiu a ideia da Mansão do Caminho. Eu não sei, Mansão do Caminho é um empreendimento indescritível, né? O tamanho, né, do que representa a Mansão do Caminho em Salvador. Não é só pelo tamanho, da magnitude, o tamanho, mas são vários tipos de iniciativas dentro de um espaço que trazem benefícios para toda a sociedade, né? Não importa a religião, não importa o que seja. É lindo demais. Então, ela foi a idealizadora da Mansão do Caminho. Além disso, ela é reconhecida por conduzir os estudos psicológicos, né, fazendo parte de um grupo de espíritos que traz esses conhecimentos para a Terra e ajuda e conduz, né, o desenvolvimento desses estudos aqui entre a gente. Bom, o trabalho de psicografia de Joana de Ângeles. Então, através da mediunidade, né, de Valdo Franco, né, ela conseguiu trazer verdadeiros ensinamentos de tratados de saúde mental, né, baseada no Evangelho de Jesus e na codificação de Kardec. Então, a primeira aparição dela para Divaldo Franco, ele era criança, né, e ele só via um feixe de luz, né, mas não sabia direito o que era aquilo. Ele sentia aquela boa energia. Em 1945, ela se revelou sendo um espírito amigo, né, e ele passou a perceber que aquele espírito amigo estava sempre com ele. Só que Divaldo, né, sabe, já na relação com Chico Xavier já tinha o guia dele, ele queria saber quem era o guia dele, né? E Chico falou: tenha calma que uma hora você vai saber quem é seu guia, né? Por enquanto, o nosso guia é Jesus, né? Mas em 1973, ela revelou-se, né? Revelou o nome dela e quem ela seria. Ele já psicografou 95 livros foram publicados, psicografados, né, por Divaldo Franco, escritos por Joana de Ângeles. O primeiro deles, né, ela não tinha nem revelado o nome ainda, foi em 1964, chamado Messe de Amor. Então, esse trabalho de psicografia começou em 1964. Assim, a publicação do primeiro livro. O último foi em 2020, chamado Vidas Vazias. Qual o ponto mais importante, né, de todo esse trabalho de psicografia de Joana de Ângeles e de Valdo Franco? É a série psicológica. São 16 livros que começaram a ser publicados em 1989, foram até 2011. E, como ela própria diz, né, são livros com abordagens psicoterapêuticas com o propósito de estabelecer uma ponte entre as contribuições científicas, especialmente das psicologias humanistas, transpessoal, transacional e criativa, e os ensinamentos sábios de Jesus e Allan Kardec. Ou seja, ela não usa só uma escola de psicologia. Ela traz um conteúdo de várias escolas, vários conceitos de psicologia adaptados, né, ao conceito, ao estudo de Kardec e os ensinamentos de Jesus. Segundo ela, né, trata-se de um despretensioso trabalho com objetivos esclarecedores em torno da valiosíssima contribuição da doutrina espírita a algumas escolas psicológicas, com predominância a proposta pelo Dr. Carl Gustav Jung. Tá? Então, quando essa obra foi lançada, né, Divaldo foi questionado, né, mas como é que vocês sabem desse, né? Você está escrevendo conteúdo aí que você nunca estudou, ou isso é um assunto que, né, não pertence a... Então, ele disse que ele levou para um amigo dele, que era psiquiatra, né, para ter uma espécie de uma aprovação. Ele disse que ele não sabia o que ele tinha escrito, né, porque ele não conhecia nada daquele conteúdo. E o psiquiatra ficou impressionado, um psiquiatra argentino, foi impressionado com aquele conteúdo. Como é que você, né, conseguiu, né, trazer? Faz todo sentido, né? E ele sendo questionado, ele foi perguntar a Joana de Ângeles, né? Eu estou sendo questionado aqui, como é que eu vou explicar, né, que eu estou trazendo um conteúdo que eu não tenho nenhuma formação para isso? E ela respondeu para ele: olha, meu filho, lembre-se, todo conteúdo que chega na Terra vem do mundo espiritual. Então, a gente está preparando, né,
Então, a gente está preparando, trazendo esse novo conteúdo para o desenvolvimento psicológico do planeta Terra. Então, hoje, a série psicológica de Joana de Ângeles é disseminada no mundo todo, né? É estudada, já tem vários roteiros para estudo da série, e já existe, os livros já são traduzidos em várias línguas diferentes, e o estudo da série psicológica é conduzido em vários locais do mundo. Não só por espíritas, tá? Também por filósofos. Bom, para a gente finalizar aqui, eu vou então falar um pouquinho do que é a proposta, né, de Joana de Ângeles, né? Então, Divaldo Franco, numa entrevista, né, respondeu, né, o que seria a proposta da psicologia espírita proposta por Joana de Ângeles. Então, ele disse: então, a nova perspectiva que ela me desenha é de criar uma mentalidade capaz de não ficar apenas nos teoremas doutrinários, mas também nas soluções comportamentais. Retirar o movimento espírita que está encarcerado nas casas espíritas para equacionar os problemas da criatura onde a criatura estiver. Levar a mensagem para o mundo, para mudar o mundo, através da mudança social, moral, econômica, porque, conforme Kardec, o espiritismo tem a ver com todos os ramos da ciência, não apenas da ética moral, da filosofia, mas também da psiquiatria, do comércio, da indústria, dos relacionamentos humanos, dos direitos humanos. Nós vamos colocar as bases da doutrina do pensamento social para mudar a sociedade. Este é um novo desafio. E esta é a proposta da psicologia espírita trazida por Joana de Ângeles. Então, ela vai o trabalho, a proposta da psicologia espírita é uma proposta consoladora que propõe o auto-perdão, o auto-entendimento. Então, ela vai passear, né, alguns pontos principais que são trazidos na psicologia espírita de Joana de Ângeles. Vai falar sobre a mediunidade, né, e assistência espiritual. Então, a capacidade do ser humano, né, de lidar com a sua mediunidade e a utilização para assistência dos necessitados. Amor e caridade. Ela preconiza o amor como força motriz, né? E a caridade como uma manifestação plena desse amor. Autoconhecimento é a base para a nossa transformação, possibilitando o enfrentamento e superação destes desafios que a gente tem das nossas encarnações. Ela propõe uma reforma íntima baseada em desenvolvimento moral, né? Desenvolvendo virtudes como bondade, humildade, acima de tudo, auto-perdão. Desenvolvimento intelectual, né? Desenvolvendo conhecimento e sabedoria, estudo e reflexão. Para quê? Para que a gente possa ter o discernimento, né? E resultado final desse desenvolvimento, saber discernir o que a gente é na nossa essência. E aí ela propõe um despertar, né? Na busca do seu sentido, do nosso sentido existencial, né? E o entendimento da reencarnação é fundamental, né? Para esse desenvolvimento, para esse entendimento. Porque a gente vai saber das nossas limitações, a gente vai saber dos nossos potenciais, a gente vai saber, através do entendimento da reencarnação, a gente vai saber qual o sentido da nossa existência. E ela propõe, né, o desenvolvimento desse homem integral na busca da sua plenitude. O homem integral, integrando todos esses aspectos que a gente possui, né, pleno de si mesmo, sabendo que nós temos nossos pontos fracos, né, nossas fraquezas, temos nossas sombras. Ao mesmo tempo, somos conscientes, né, que temos também potenciais e devemos procurar diariamente a nossa evolução, né? Então, ela afirma, é aquela, mais uma vez, que afirma: o homem consciente não se culpa, nem se desculpa, ele se descobre. E assim, amigos, eu vou fazer uma leitura final de uma mensagem de encerramento, tá? Foi um texto que eu criei aqui, tem uma oração, com base nas palavras de Divaldo Franco e leitura de uns conteúdos de um resumo, né, de Joana de Ângeles. E assim a gente faz o nosso encerramento, tá bom? Vamos lá.
A ciência se encarrega de decifrar os enigmas. A filosofia dá respostas para as interrogações humanas. Mas a religião, nesse sentido profundo, como diz o próprio codificador, o espiritismo cristão toca mais intensamente. Enquanto a criatura humana não tem a coragem de assumir suas culpas, suas fraquezas e seus potenciais, enquanto não tenhamos coragem de despirmos do ego para sermos o self profundo na sua busca por Jesus, estaremos reencarnando interruptamente sem grandes lucros. A mente pode estar iluminada pelo conhecimento, mas se o sentimento não estiver centrado no amor, será vão todo esse conhecimento. Jesus, nos guia e auxilia, Senhor, nessa viagem de autodescobrimento, buscando sua presença e em todos os momentos agradecendo a honra e os ensinamentos da encarnação que nos foi concedido. Que assim seja, graças a Deus.